Bom, meu nome é Adailson Soares dos Santos, sou do Polo Vila Velha, e o exercício é a escolha da série temporais. A primeira parte é selecionar uma base contendo uma série temporal relevante. Eu escolhi no Kaggle essa base de Croft Sales, essa aqui, aí na Vending Machine. Eu escolhi ela porque aqui tem colunas de data, date time, cash, card, money e o tipo de café. Praticamente eu vou usar somente a coluna date e o money para série temporais. Essa aqui de card, que fala se é o cash ou cartão de crédito, não vai ser necessário. E o cartão de crédito anonimizado também não, nem o tipo de café. Vou usar apenas essas variáveis aqui de preço, né? Valor gasto com café. Esse foi o motivo. Aqui está a explicação. Aqui foi para importar. Eu fiz o download da base, coloquei no C e aqui eu fiz a importação. Ok? As colunas date está como object, date time, cash type, card e coffee money, coffee name. Money está como float. Dados únicos. Somente date time está como único. Null, somente o tipo cash. Como não vai ser usado, eu não preciso dropar nenhuma linha. Eu preciso de date e money. Eu vou converter a coluna date para date time. Por que que eu não posso usar o date time? Porque se eu usar date time, vai ficar muito granularizado. Não vai dar uma visão por dia, né? Tem várias vendas no dia, vai dar visões aí de minutos. Então, eu preciso agrupar e agrupar, dar um group by, sum aqui, somando essa turma, ok? Então, foi feito aqui. Análise exploratória. Esse é o money, né? Plotado no tempo agora. É, podemos ver que ela tem uma média crescente, né? Porque está aqui entre 200 e 300. Com o tempo, ele muda para média em torno de 300, 400. Ele cai de novo, mas ele cai aqui para 250 e aqui caiu para 150. Então, há uma tendência de subida. Ah, E eu fiquei com uma dúvida se ele era estacionário ou não estacionário, porque a média é constante, a variação é constante, mas apresenta uma tendência crescente. Então, também pode ser não estacionário. Eu fiquei nessa dúvida. Então, eu fiz aqui a decomposição da série para evidenciar seus componentes, como foi pedido. Podemos observar que no trend a tendência é não linear, oscilações suaves. A sazonalidade tem um padrão muito claro de repetição semanal e o resíduo parece aleatório distribuído. É, tá bem distribuído, né? Mas está em torno da média. A remoção, o que que eu fiz aqui? Eu procurei se tinha algum teste que pudesse dizer estatisticamente se era ou não estacionário ou não estacionário, já que eu estava em dúvida. Encontrei esse teste aqui de Dick Fuller aumentado. Se o valor P velho é menor que 0,05, rejeita a hipótese nula, ele é estacionário, e maior, ele não rejeita a hipótese nula, logo é não estacionário. Nesse caso, deu 0,02. Então, parece ser estacionário. Eu vou trabalhar com essa hipótese. Embora visualmente tenha aquela linha ali de crescimento, pode ser não estacionário. Bom, tem a divisão dos dados que o professor pediu, foi feita aqui. Treino, validação e teste, 70%, 15 e 15, né? Respectivamente. Foi selecionados os melhores parâmetros. Teve muito warning.
esse warning não stationary start autoregressive parameters identificou que os valores iniciais dos parâmetros AR não eram estacionários, então ele reiniciou com zero. Já o modelo MA também aconteceu a mesma coisa e foi resolvido com inicialização padrão. Então ele deu um modelo sugerido aqui de P e Q igual a 3. Esse aqui, ó. Bom, eu fiz um teste aqui para tentar com outra ordem, ajustando aqui o max e a R e o max do MA. E aí ele deu uma ordem de 1, que é a ordem do ARMA, né? Do ARMA. Aí, depois disso, eu fiz uma lista de combinações de 1, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2 e 2, 2. Ah, e ele encontrou que o melhor mesmo era o 1, que tem um AIC menor, 3365. Então, eu fiz o ARMA com esse 1, coloquei aqui os valores, executei, e ele deu aqui cadê o AIC? Ele deu um AIC de 3365. É, o AR deu um R forte, com dependência temporal. E o MA também foi expressivo. Agora, sobre esse box test, L-Junk box test. Ou seja, os resíduos não têm uma autocorrelação significativa. Está falando que é uma boa qualidade de ajuste. Fiz os resíduos do modelo, plotei, e nesse resíduo do modelo, eles estão oscilando em torno de zero, sim. Não tem uma tendência grande, mas tem muita variabilidade, embora não tenha uma tendência bem acentuada. Essa dispersão aqui, a gente vai precisar analisar ela. Ah, a variância, ela é constante, mas ela também não é homogênea. Ela tem picos e amplitudes bem, bem fortes ali, bem evidentes. Bom, vamos fazer a previsão no conjunto de validação. Como eu tinha observado lá no início, tinha uma tendência de subida. E esse modelo do ARMA, ele pegou isso, essa tendência aqui. Então parece que é um modelo bom, porque ele está prevendo aquela situação. Ah, a linha azul, então, é o real e o laranja é o previsto, né? O modelo não está acompanhando a volatilidade real, mas prevê valores em torno da média. Bom, vamos analisar aqui o, o MAI, o erro absoluto médio, o RMSE. Vamos ver o que que acontece. Aqui está dando 85 e o RMSE de 109. Então, em média, o modelo erra R$ 83 por dia e tende a errar com um desvio médio de 107. Quanto mais baixo, melhor desempenho, né? Preditivo, menos variação. Então, supondo que a média de vendas aqui é de 170, 300, o MAI está aqui em torno de 29%, o RMSE em torno de 39%. Por cento. É um erro moderado, mas não é ideal para fazer umas previsões, né? Para fazer realmente o investimento. Bom, considerando que é uma série estacionária.
E aí eu fiz algumas perguntas, né? Se ele tem ciclo semanal, com essa sazonalidade, o que que poderia ser feito? Então, supondo que ele realmente é uma série estacionária e que tem sazonalidade. Então, eu vou testar o Sarima e ver o que que dá. Fiz o teste aqui com o Sarima. Aqui ele tem um IC de 3262. Ele foi menor que o IC do Arma. Então, em tese, a gente pode apostar no Sarima. Só que, vamos analisar, o AR também deu forte. Agora, o MA também é não significativo para uma sazonalidade semanal. Então, não posso dizer que ele está prevendo a sazonalidade. Então, em termos de sazonalidade, é fraca. Vou plotar aqui os resíduos. Plotando os resíduos, também gira em torno do zero, dá para ver aqui. Não possui um viés sistemático, não erra sempre, nem sempre para cima, nem sempre para baixo. Ah, mas tem aquela variabilidade que a gente falou, né? De setembro e outubro, ter mais valores acima do zero, mais próximo, acima da média. Bom, o que que nós temos aqui? Temos padrões que não são totalmente aleatórios. Pode significar uma autocorrelação leve. Tem picos presentes, né? Ali. E tem uma dispersão constante. Então, o modelo explica bem a tendência da média, mas não captura a variabilidade extrema. Nesse caso específico, ele não traz muito ganho em relação ao RMA, porque ele não pegou a sazonalidade, embora ele está um pouquinho melhor, né? O índice lá do IC. Vamos fazer a previsão no conjunto, aqui. E diferente do que a gente observou, a tendência dele é de queda dessa previsão. Então, se for comparar, ambos os modelos capturam apenas a média geral e não capturam a variabilidade. Em termos de previsibilidade, também não é tão grande, né? O outro deu 83 e ele está dando aqui em torno do 90, 90, 90, 114. Cadê? 114, 55. Ok. Aí tem esse modelo Profit para previsão de vendas. Tem que preparar o Profit. E ele funciona tipo o que a gente aprendeu no KNN, um modelo de regressão, que nós já temos a base de treino de teste, né? Ele tem que preparar, tem que treinar o modelo e ele tem que fazer as previsões. Então, aqui a gente faz as previsões, treina o modelo e faz as previsões do modelo. Depois plota aqui a comparação dos indicadores que ele observou de validação das datas, né, dos índices treinados. Parecido com o que nós fizemos do KNN. Bom, ele plota aqui e ele pega a variabilidade. Então, ele tem as suas tentativas de previsões, não de forma linear, como foi, mas tentando fazer as predições próximo dos valores testados. Porém, ao tentar capturar isso aqui, ó, deu para ver que ele tentou pegar uma variabilidade da curva, só que a média está muito alta
ele superestimou o modelo. Então, não sei se valeria a pena estressar isso aqui, igual a gente testou com validação cruzada, buscar o melhor índice de profit. Eu não me desgastei nisso. Mas assim, de bate-pronto, não sei, né? Vai supor que ele pegou os primeiros 70 e foi testar com os últimos 30. Pode ter acontecido isso. Mas em resumo, nessa situação aqui, não ajudou muito, pelo menos visualmente. E aí eu coloquei aqui o Maio RMSE e realmente o valor dele foi muito maior. Então, não valeu a pena, não se justifica. Vamos para o Arima. Agora, supondo que é uma série não estacionária, definiu o ajuste do modelo, tudo um. De bate-pronto, já deu um bom IC aqui, mas a gente pode ver que o AR está baixo e o MA está alto. Praticamente o modelo MA, né? Muito mais significativo, um componente forte aqui. Então, o termo AR não contribui estatisticamente. Sem autocorrelação nos resíduos, não segue uma distribuição normal, a variação não é constante, simetria leve. Então, apesar da não normalidade, esterossedasticidade, meu Deus, os resíduos não aparecem autocorrelação. Então, vamos ver o que acontece quando a gente plota os resíduos. Esse plot de resíduos aqui, ele também tem uma variação em torno do zero. Não mostrou muita variação centrada acima, né? Uma média muito acentuada acima do zero. Claro que tem a pico de sazonalidade aqui, mais em setembro aqui, ó, setembro e outubro. Prevê os valores do período, plota as previsões, e aí nem para cima agora, nem para baixo, nem superdimensionado. Ele tentou capturar na média todos os pontos e jogou aqui em torno de, seria o quê? 250, 240, por aí, 230. Então, ele representa as vendas diárias do dia. Nós podemos ver, então, que em termos de tendência geral, ele tem uma previsão centrada, mas ele não captura aqueles vales, como o Profit tentou fazer. Tem uma estabilidade, que ele não fica errando muito para cima ou para baixo, mas também não é muito eficaz. Então, eu não encontrei modelos muito eficazes, assim, em termos de dizer, este é ótimo para colocar em produção e usar. O MAI, fazendo o cálculo aqui, deu 83. Então, eu imprimi todos os quatro para ver a diferença entre eles. E assim, poxa, o MAI do ARMA deu 85, RMSE deu 109, do Sarima 90, do Profit 139 e do Arima 83. Então, me parece que apesar daquele teste sendo feito lá do AFD, que o Arima capturou melhor aqui esse modelo preditivo. Eu diria que ele está mais para não estacionário mesmo. E aí, então, por que que o Arima capturou melhor que os demais modelos? Mesmo o ADF indicando que ele era estatisticamente estacionário. Eu entendi, assim, por tudo que eu pesquisei ali, o ChatGPT não ajudou muito, mas é que ah, aplicar esse D igual a 1, o Arima acabou eliminando variações abruptas e ruídos temporários, e deu uma previsão mais estável. O ChatGPT deu essa conclusão aqui.
mesmo com estacionalidade formal confirmada, evidencia a importância de conciliar teoria e prática. Ou seja, não ajudou em nada, né? O ChatGPT nessa situação. Ficou em cima do muro. Então, para este caso, usar a ARIMA como forma didática, forma acadêmica, mas para colocar em produção e indicar realmente ali para um comércio, é muito arriscado, né? 80, 40, 39% ali de incerteza. É isso, ok? Espero ter contribuído.